Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma das coisas que eu sempre costumo falar aqui é de como o sistema político brasileiro ele tá de costas para o cidadão, né? E sobre como isso ajuda a alimentar saídas radicais, extremistas no jogo político. Desde 2013, mais ou menos, a gente tem escancarado uma crise de representatividade na política brasileira. E o país ele entrou num buraco muito profundo em relação aos nossos rumos políticos, né? Uma onda de radicalismo, de extremismo tomou conta da política brasileira e isso certamente está associado aos nossos partidos políticos. Em 2013, os partidos foram muito atacados nas manifestações e uma onda antipolítica que foi muito bem explorada por alguns movimentos da direita depois. Isso é resultado de anos de desgastes dos partidos, muito bem instrumentalizados. Eu me lembro bem dos conflitos que foram se acentuando entre uma galera mais partidária e uma galera mais antipartido que estava nas manifestações, né? Teve casos de gente rasgando bandeira de partido, teve gente se pegando na rua naquela época. A galera que era alvo dos manifestantes geralmente se apressou para caracterizar essa galera como fascista, o que é um erro. Embora a antipolítica seja um elemento constitutivo do fascismo, né? Há uma deficiência muito grande na compreensão dos partidos políticos como atores centrais nessa crise de representatividade que a gente vive até hoje. E por conta disso, eu resolvi fazer esse vídeo para tentar ajudar a entender um pouco mais esse problema. Por que os partidos políticos no Brasil ajudam tanto nessa crise de credibilidade do sistema político? Os partidos políticos eles são invenções das democracias liberais. Eu já comentei aqui algumas vezes que o sistema político liberal ele não nasce necessariamente com a democracia e com a participação popular. E isso tem um impacto no que eu vou falar aqui. No início dos regimes liberais, a democracia ela era restrita a um número muito pequeno de pessoas. Os países eles colocavam barreiras que impediam a participação de uma enorme parcela da sociedade no processo político. E no fim das contas, a grande maioria das pessoas não tinha direito a voto. Parece estranho, mas é uma ideia até recorrente. De certa forma, isso existe até hoje em alguns grupos extremistas. Tem muita gente que ainda hoje quer impor barreiras a voto e a participação popular e democrática em relação a grande parte da população. A gente vê, por exemplo, aqui nesse exemplo, né, nesse recente, de uma galera da direita mais radical que usa uma imagem homenageando a Margaret Thatcher, né, primeira-ministra do Reino Unido, né, da direita, do Partido Conservador, de 79 a 90. Né? A gente vê defendendo uma série de requisitos para o direito ao voto, o que na prática está defendendo uma regressão do direito ao voto, que só deveria funcionar para uma parcela da população. Nesses critérios aí, por exemplo, dessa imagem, pessoas desempregadas, estudantes e uma série de outras pessoas simplesmente não teriam direitos eleitorais. Essa é a turma que fala em nome da liberdade por aí. Eles já não escondem mais o elitismo por trás dessa máscara de liberal, né? Em outros tempos, o Brasil já viu gente defendendo que beneficiários do Bolsa Família não pudessem votar. Até hoje tem muita gente que não parece lidar muito bem com a participação popular no processo democrático, que é uma grande pena. Enfim, com a entrada em cena, né, dos regimes liberais, a gente assiste à criação dos partidos políticos para representarem os setores das elites que estavam participando diretamente da construção desses regimes. No geral, nessa época, esses regimes liberais viam a institucionalização de dois grandes blocos partidários, né? Um bloco mais liberal e um bloco mais protecionista, cada um com as suas nuances. O caso dos Estados Unidos é bem exemplar para ilustrar isso. Assim que eles se tornam independentes, a elite política e econômica se divide em duas facções que disputam os rumos do recém-criado país. Uma linha mais liberal e pró-escravista, representada pelo Partido Democrata, e uma linha mais protecionista, representada pelo Partido Whig. Ali, em meados do século XIX, nasce o Partido Republicano, que herda esse ideal protecionista, assume uma linha abolicionista e absorve o Partido Whig. E sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Em termos mais ou menos frouxos, o Partido Republicano nasceu como um partido mais à esquerda no espectro político. O Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, que aboliu a escravidão, ele era do Partido Republicano. E uma curiosidade sobre isso é que o Karl Marx, o maior nome da formulação teórica do socialismo, chegou a trocar cartas com Abraham Lincoln na época da abolição da escravidão nos Estados Unidos. Ah, e tem um detalhe, os protecionistas ganharam esse embate ideológico nos Estados Unidos. Enfim, essa divisão entre liberais e protecionistas foi mais ou menos a regra em inúmeros países que viam a consolidação desses regimes liberais. Como os trabalhadores não tinham direito a voto, o que tinha para decidir era uma linha mais protecionista ou mais liberal dentro das elites ali. Esse jogo muda a partir do início do século XX, quando começa um processo de institucionalização do sufrágio universal, que é o direito de voto para todos.
Nesse período entram em cena os partidos de esquerda. Os partidos de esquerda eles entram com força nos parlamentos depois da ampliação do direito ao voto. Esses novos partidos também têm uma nova organização interna, supostamente mais democrática, para tentar representar uma maior parcela da sua base. Aqui entra um ponto crucial nesse comentário de hoje. A democracia ela foi ampliada em um sentido de ampliar a participação das pessoas no processo democrático. Mas os partidos não acompanharam esse processo de ampliação democrática. E no Brasil, como que funciona essa dinâmica partidária na democracia? Nós realmente temos partidos democráticos? E aqui a gente começa a entender como que vai criando esse abismo entre a sociedade e os partidos que desencadeia essa crise de representação que a gente vive. Esses partidos dessa primeira fase dos regimes liberais, eles eram partidos elitizados com a participação popular quase que zero. E isso acontece no Brasil, obviamente. Só que a gente tem uma democracia plena em funcionamento hoje, ou deveria ter, só que o funcionamento dos partidos não acompanhou esse processo de ampliação democrática. E isso é um grande problema. E aí, como que isso é um grande problema? No geral, os grandes partidos políticos brasileiros não são democráticos. Isso é um problema que se alastra por praticamente todo o espectro político. As decisões desses partidos quase sempre são tomadas pelas cúpulas que decidem tudo, referendam tudo e o resto só acata as ordens da cúpula. Enquanto a dinâmica eleitoral ampliou a participação popular, os partidos não conseguiram levar essa democracia para o seu funcionamento interno. E como que as decisões são tomadas nesses partidos? Geralmente, as lideranças se reúnem a portas fechadas, decidem o que vai ser feito e isso é referendado por algum processo burocrático interno. Esse processo interno pode ser uma convenção, uma assembleia, e só vota quem tem alguma posição de direção na cúpula. A militância, quando ela participa, é muito mais arroz de festa do que membro ativo de um processo de decisão. E aqui cabe um aprofundamento de como a gente pode dividir essas formas organizativas dos partidos e sobre como cada uma funciona. A gente tem uma organização tradicional, que é essa organização que eu estou comentando com vocês, que ela foca muito na burocracia e dá muito poder à direção e que toma, na verdade, as decisões mais importantes do partido. Nessa organização tradicional, a gente tem um termo também bem interessante que é para destacar, que é o do partido ônibus. O que é um partido ônibus? É um partido que aceita qualquer um, de qualquer vertente, que defende qualquer ideal. Pode parecer meio confuso, mas é justamente para abrigar o maior número de pessoas possível. Há uma estrutura interna onde há alguma disputa por meio dessas lideranças e cada lugar assume uma cara diferente desse partido. Um exemplo perfeito de partido ônibus é o MDB, o antigo PMDB, que aceita qualquer um dentro do partido. Ele começa com essa ideia de frente ampla contra a ditadura e depois vira um partido político das elites políticas regionais. E por isso que a gente via, por exemplo, um nacionalista de esquerda como o Requião ao lado de uma senadora de direita e lavajatista como a Simone Tebet no mesmo partido. Temos também organizações tradicionais dos partidos de esquerda que tentam emular uma organização sindical no partido e trabalham mais ou menos a partir de uma divisão entre duas formas. Um partido de correntes e um partido centralista. Um partido de correntes é um partido que tem um núcleo ideológico mínimo, mas que dentro dele tem uma série de organizações, as tendências ou correntes, que defendem certas questões mais específicas. Essas correntes são micropartidos dentro de um guarda-chuva partidário maior e podem defender coisas diferentes ou linhas de atuação diferentes, disputando internamente a balança de poder de cada partido. No segundo caso, a gente tem os partidos centralistas, que geralmente são mais alinhados com a esquerda revolucionária e que funcionam de uma forma bem centralizada, mas com debate interno e decisões que são tomadas em princípios supostamente democráticos. Hoje eu foco basicamente nos partidos tradicionais e no próximo vídeo eu falo exclusivamente dessa crise dentro dos partidos de esquerda. E aí, continuando, como que funcionam esses partidos tradicionais? Cada um tem suas nuances internas, uma dinâmica um pouco diferente de um para o outro, mas geralmente eles funcionam da seguinte forma. Existe uma liderança política no topo da estrutura, o presidente nacional, que estrutura a formação desse partido nos estados, nas cidades, em um processo que é de cima para baixo. Esse líder, ele representa um grupo político mais amplo dentro da estrutura interna de um partido. E qual que é o principal problema desses partidos mais tradicionais no Brasil? Isso passa por entender a diferença entre as comissões provisórias e os diretórios. E é aqui que está a chave para entender o problema da burocratização. Uma comissão provisória é uma forma de direção partidária que, como o nome diz, é feita para ser provisória, para que o partido comece os trabalhos em um estado ou município. Essa comissão ela assume por um tempo, organiza os trabalhos e recruta as pessoas e dá início a um diretório.
O diretório é um próximo passo na evolução e é um conjunto de pessoas eleitas com mandato e com mais estabilidade para tocar os afazeres dos partidos nos estados e municípios. O problema é que nos partidos esse processo de transição simplesmente não existe. E quando ele existe, ele é fraco. O que geralmente acontece é que uma comissão provisória é apontada pela direção estadual ou nacional, quando é no caso dos estados, e quem assume já são pessoas ligadas a essas direções. Isso por si só não é um problema. Só que essas comissões provisórias acabam virando permanentes e são renovadas indefinidamente, mantendo um pequeno grupo no comando partidário eternamente, se for o caso. Nesse processo, a militância que estaria na parte de baixo, ela fica totalmente deslocada das decisões partidárias tomadas nas cúpulas dos partidos à revelia da base. E ainda tem outra questão. Quando esse processo de transição de uma comissão para um diretório acontece, essas lideranças filiam milhares de pessoas ao partido simplesmente para ir lá levantar o crachá no dia da votação e garantir a votação para um determinado grupo político. Depois, essas pessoas nunca mais aparecem no partido. Esse processo é generalizado nos partidos brasileiros. E aqui tem um destaque muito forte para a figura do cacique partidário, né? E quem que é o cacique partidário? É aquela figura, liderança que tem ou não um mandato, mas é importante na estrutura partidária. Quem manda no partido, na real, é o cacique. É essa liderança que coloca seus aliados na estrutura de direção dos partidos, que garante uma certa estabilidade no processo de poder interno dessas lideranças. E essa estrutura vai se repetindo até a dimensão nacional. Em alguns casos, algumas lideranças se fortalecem nos estados e conseguem uma certa autonomia, o que faz com que esses partidos também tenham algumas alas, mas sempre alinhadas a uma dinâmica local. E uma coisa que eu já comentei aqui, que eu repito agora, é que a dinâmica do poder no Brasil ela é muito regionalizada e isso passa pela organização dos partidos. Cada partido tem uma liderança ou um grupo no poder em um estado. Nesse caso, como eu já disse, a gente pode ver uma liderança num estado defender uma coisa e uma outra liderança em outro estado defender outra completamente diferente. Cada bloco regional de poder defende uma ideologia diferente, não tem uma linha partidária unificada. Essa dissolução ideológica é um dos principais problemas que alimentam essa crise de representatividade dos partidos políticos brasileiros. No fim das contas, nós não temos uma linha ideológica relativamente sólida nos partidos brasileiros. Por isso que nós podemos falar que existe uma certa ausência de ideologia na maioria dos partidos brasileiros. A lógica do poder local e a garantia dos feudos locais partidários trabalham em favor de uma estrutura maior nacionalmente e isso trava uma linha mais ideológica. Para uma liderança nacional, vale mais a pena manter um deputado escondido ali votando contra a ideologia do partido do que correr o risco de arrumar uma confusão e perder verba do fundo partidário e televisão. Desde que a estrutura do poder não seja ameaçada, essas pessoas são inofensivas. E a gente tem aqui no Brasil alguns casos que são realmente fantásticos nessa dinâmica e nessa desmoralização partidária. O Avante, por exemplo, é um partido nessa linha tradicional que não está lá muito preocupado com ideologia. O deputado de maior destaque do Avante é o André Janones, de Minas Gerais, que apoiou o Lula no ano passado de forma bastante intensa. Pois bem, ele foi o deputado mais votado do partido em Minas. Seus votos ajudaram a levar para o Congresso a deputada Ione Barbosa, que é bolsonarista e ganhou um destaque essa semana com as falas dela apoiando a operação policial lá no Guarujá. O Partido Socialista Brasileiro, o PSB, o partido do camarada Geraldo Alckmin, filiou recentemente o senador Chico Rodrigues de Roraima. Vocês sabem quem é o Chico Rodrigues? É aquele senador que era da base bolsonarista e que foi preso com dinheiro entre as nádegas pela Polícia Federal. Se eu quisesse, eu ficava contando aqui inúmeros casos, mas eu acho que esses mais recentes bastam para eu passar o meu ponto. O que interessa é o poder local, a força para fazer bancada e dinheiro. E a democracia e a ideologia passam batido. Todo esse processo de desmoralização partidária no Brasil, de ideologias ao sabor do vento, gerou uma crise de representação muito forte. E por não terem democracia interna, esses partidos são pouco convidativos para que as pessoas entrem e participem da política. Isso tudo gera uma série de reações em forma de movimentos, fundações e organizações que tentam contornar essas estruturas partidárias e montam partidos paralelos, como é o caso do MBL, do Renova BR e outras organizações. Esses partidos paralelos funcionam como partidos e muitas vezes, mas trabalham de uma forma que foge das responsabilizações legais dos partidos, ao mesmo tempo em que fogem dos problemas tradicionais dos partidos.
Esses partidos paralelos também são cheios de problemas, mas isso é um debate para um vídeo futuro. A impressão que passam é que eles estão mais próximos das pessoas e isso consegue ter um apelo muito grande. E os partidos de esquerda que nasceram para tentar superar esses impasses acabam criando uma série de problemas, fortalecendo essa dinâmica antidemocrática da política brasileira. E isso a gente vai discutir no próximo vídeo. Agora, um último ponto rápido. Como superamos a falta de democracia nos partidos brasileiros? Os partidos são, ou deveriam ser, instrumentos importantes para a consolidação da democracia no Brasil. Isso envolve o seu fortalecimento e o seu respaldo na sociedade. E eu só vejo uma forma de resolver essa crise hoje. Uma reforma partidária que obrigue os partidos a se abrirem para militantes e force mecanismos democráticos de decisão. Talvez o estabelecimento de prévias nacionais para os partidos ou para todo o processo eleitoral ajudaria nesse processo de fortalecimento da democracia interna. Enquanto os partidos continuarem de costas para as pessoas, a desmoralização do sistema político vai continuar e isso só serve para alimentar saídas radicais que negam a política, o que pode colocar em risco a própria estabilidade do país. Então é isso, pessoal. Agradeço quem ficou até aqui. Eu peço para se inscreverem se ainda não se inscreveu, para deixar o joinha e para ativar o sininho para receber as notificações quando os vídeos novos saírem. E aí, o que você acha? Os partidos brasileiros são democráticos? Que tipo de reformas deveriam ser feitas para melhorar isso? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Inclusive, esse é um tema muito bom para uma live. Eu vou estudar melhor a possibilidade, inclusive, da gente fazer uma live sobre esse tema. Um grande abraço para todo mundo e até mais.